Oi, pessoal. As minhas alunas estão com dúvida para fazer o TCC, e aí eu vou tirar as dúvidas e decidir fazer o vídeo. Então, na parte do cronograma, uma coisa interessante a se fazer, que eu gosto, não é exigido, é colocar uma legenda. Então, algo como, por exemplo, cronograma referente ao projeto de pesquisa intitulado tal, ou trabalho de conclusão de curso, ficaria até melhor, executado na faculdade, universidade Y, no período de tanto a tanto. Então, aqui, ó, a gente vai ter o ano de 2020 e a gente coloca os meses, né? 2, 3 e assim sucessivamente. Então, você vai colocar de acordo com as atividades que você vai realizar ou já realizou. No caso aqui, se o trabalho for para entregar em 2021, a gente vai ter as fases iniciais. Por exemplo, cursar a disciplina de metodologia de pesquisa 2 foi no segundo semestre de 2020. Então, a gente pode aqui substituir até mesmo, não com relação ao mês, primeiro, segundo, terceiro mês, mas a gente pode colocar, por exemplo, agosto, né, setembro, ou mês 9, mês 8, são opções que a gente tem para preencher o nosso cronograma. Então, definição do tema com o orientador nesse primeiro mês, nesse primeiro contato, levantamento da literatura pode ser ao longo desses primeiros meses, redação do projeto de pesquisa, então você vai fazer a revisão e vai executar o projeto de pesquisa. Elaboração, por exemplo, a aluna vai fazer um questionário, elaboração do questionário. Então, ela vai elaborar depois de ter feito aqui a redação do projeto de pesquisa. Uma coisa que, ó, levantamento da literatura, fez o levantamento, agora ela já tem algumas informações para fazer um questionário em relação a isso. A qualificação, olha, não tem qualificação nesse período, então a gente vai excluir essa linha. Aí, ano de 2020, a gente pode até colocar, ó, primeiro de 2021, tá vendo? Então, aqui, segundo de 2020, e aqui os meses correspondentes. Então, mês 10, mês 11 e mês 12. Então, aqui, repete esse processo com relação ao primeiro semestre, né? Então, começa março, abril, maio, junho, julho. Quais são os meses correspondentes ao período letivo? Coloque aqui. Submissão ao Comitê de Ética de Pesquisa. Mas o meu trabalho já foi submetido, meu trabalho está dentro de um projeto maior que já foi submetido e já foi aprovado ao CEP. Ah, então é interessante você colocar aqui, ó, retira essa parte, aplicação de questionários, coloca um asterisco e lá no final você vai realizar uma informação, um tópico. Qual é esse tópico? Você vai dizer, o presente projeto está inserido no projeto X, aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa com o seguinte número. E aí você coloca o número correspondente. Porque aí a pessoa já vai saber que você tem a coleta de dados autorizada pelo Comitê de Ética de Pesquisa, porque esse seu projeto já foi submetido, esse projeto maior em que o seu TCC está incluso já foi aprovado. Nossa, não tem a aprovação. Bom, se não tem aprovação, então você precisa submeter ao CEP e só após, então você submete nesse primeiro mês, né, e só após você vai aplicar o seu questionário, ou até mesmo aqui. Processamento de dados, então imagina que você vai aplicar os seus questionários durante 2 meses, você vai processar os seus dados aqui. Resultado em discussão e construção do manuscrito. Então, ao longo do tempo, a gente vai realizando essas atividades. Então, a mesma coisa aqui, por exemplo, segundo de 2021. Coloca os anos, eu já vou copiar aqui de cima para aproveitar, né?
e vou fazer submissão à revista. Então, no primeiro mês eu já vou submeter a revista, vou fazer os ajustes nesse segundo mês e vou fazer a defesa do TCC no último mês, né? Então, a gente pode, claro, retirar aqui, nossa, ficou muito em cima aqui, poucas atividades. Então, o que eu tenho que fazer? Muitas atividades para o primeiro de 2021. Eu acho que eu quero submeter em 2020, ou o trabalho foi submetido em 2020. Então, você coloca aqui submissão ao Comitê de Ética de Pesquisa nesse período, certo? Ou seja, é possível fazer adequações no cronograma de acordo com o seu projeto de pesquisa. E o seu projeto de pesquisa, ao final, ele vai ter mais ou menos essa carinha de cronograma. Professora, mas o cronograma do local onde eu estudo é diferente. Não tem problema, você pode fazer de modo diferente, até mesmo fazer um cronograma no layout de página que tenha, não em retrato, mas em paisagem, que assim você consegue, por exemplo, ter mais opções de colocar aqui os anos seguindo à direita e todas as linhas sem precisar, por exemplo, repetir o ano. Claro, dá para fazer essa adequação. Então, vai de acordo com a sua disponibilidade, o que você mais gosta e o que você acha mais interessante. Deixa tudo com o X aqui minúsculo, maiúsculo. Dá pra você fazer de outra forma também, por exemplo, que não quero colocar X, não gostei. Então, você pode fazer, por exemplo, pintando, assim. Então, pinto aqui, tira o X, né, obviamente, e vai pintando os quadrinhos que vão ser realizados, certo? Então, se você tirar o X, deixa eu ver, vai ficar mais ou menos assim, certo? Então, também é uma opção de se fazer esse seu cronograma. É preciso que quem for avaliar o seu projeto entenda que você está fazendo, sabe quais são os processos que são relacionados a um trabalho de conclusão de curso. Então, assim também fica bonito, né? Vou aproveitar e vou colocar uma observação. Alguns professores vão fazer a revisão, eu gosto muito de utilizar o controle de alteração. Quando eu faço controle de alteração, qualquer coisa que eu escrevo aqui vai colocar em destaque o que eu coloquei. Ah, não, professora, essa frase que você colocou eu não gostei. Por exemplo, coleta de dados aqui, não é isso não. Então, você vai vir aqui, ó, e vai rejeitar ou aceitar a inserção. E aqui, você, por exemplo, pode recusar. Como é que você faz essa recusa? Você clica com o direito e agora não tá funcionando porque... Deixa eu ver, né? Sério, produção? Ah, ele não tá entendendo o que eu coloquei. Discussão. Vamos ver? Clicou com direito, ok? E aí você vai rejeitar essa inserção que o professor fez. Então, é só vir aqui, você fez todas as correções, quer aceitar tudo, você pode clicar aqui, nessa parte de cima, e aceitar todas as alterações ou recusar todas as alterações, tá bom? Então, era isso, espero que você tenha muito sucesso no seu trabalho de conclusão de curso. Tchau, tchau!